40% dos casos de câncer no mundo poderiam ser evitados, segundo o OMS. E você vai ver também. Novas imagens ajudam polícia a concluir caso da morte do cão-orelha em Santa Catarina. E ainda, novo ciclone extratropical deve provocar mais temporais em parte do país. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta primeira edição do dia 4 de fevereiro. E olha, hoje é o Dia Mundial do Câncer e um alerta foi dado para evitar a doença. 40% dos casos de câncer podem ser evitados, já que dependem basicamente do estilo de vida. É o que apontou um novo estudo da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 4 em cada 10 casos de câncer estão ligados a causas evitáveis, como consumo de tabaco ou álcool, infecções e poluição do ar. É o que aponta um estudo desenvolvido pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde. Publicado na revista Nature, a importância dos riscos evitáveis é destacada por especialistas em saúde pública e oncologia, e este trabalho busca medir melhor o impacto destes fatores no surgimento de cânceres. Outros estudos se concentram na mortalidade. Os pesquisadores alertaram na última edição da Carga Global de Doenças da OMS que 44% das mortes por câncer no mundo são causados por fatores evitáveis, mas não inclui os agentes infecciosos. Foram examinados 30 fatores de risco evitáveis, como tabaco, álcool, índice de massa corporal elevado, inatividade física, poluição do ar, radiação ultravioleta e, pela primeira vez, 9 infecções cancerígenas. Com base em dados de 185 países e 36 tipos de câncer, o estudo aponta o tabaco como a principal causa evitável de câncer em escala mundial, responsável por 15% dos novos casos, acima das infecções 10% e o consumo de álcool 3%. Quase metade dos cânceres evitáveis no mundo, tanto em homem quanto em mulheres, estão concentrados em 3 grupos: pulmão, estômago e colo do útero. Os diferentes tipos de câncer de pulmão estão principalmente ligados ao tabagismo e à poluição do ar. Os de estômago são atribuídos em grande parte a uma infecção pela bactéria Helicobacter pylori e o do colo do útero majoritariamente ao vírus do papiloma humano, o HPV. No entanto, há diferenças importantes entre sexo. O tabagismo é a principal causa de cânceres evitáveis em homens, enquanto as infecções lideram entre as mulheres. Já nas regiões do mundo, a maioria dos casos evitáveis do sexo masculino estão na Ásia Oriental e no público feminino na África subsaariana. Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028. De acordo com o levantamento, entre homens, os tipos mais incidentes são os cânceres de próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral. Entre as mulheres, predominam os cânceres de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. Agora, tanto em homens como mulheres, ambos os sexos, o câncer de pele não melanoma segue como mais frequente. E como hoje é o Dia Mundial do Câncer, nós vamos conversar agora com a doutora Jaqueline Menezes, cirurgiã oncológica e diretora nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Doutora, eu não ouvi o seu áudio, eu vou pedir para falar comigo mais uma vez. Eu não escuto, eu vou pedir para a nossa produção tentar resolver essa questão, porque é um assunto realmente muito sério. A gente precisa tratar deste tema, afinal, hoje é o Dia Mundial do Câncer, e a gente precisa falar sobre o estilo de vida, o seu, o meu, de todos nós, e fica esse alerta, né? Já já a gente volta com a doutora Jaqueline.
Clientes que pediram empréstimos no Will Bank ou no Banco Master afirmam que o BRB registrou dívidas quitadas ou inexistentes no Banco Central. Segundo eles, há casos de dívidas já quitadas junto às empresas e até de débitos que nunca existiram. Os clientes perceberam a situação irregular ao consultar o sistema do Banco Central, de relatórios com informações pessoais ou de empresas. Esses documentos reúnem dados que bancos e instituições financeiras compartilham com o Banco Central. Esses clientes que nunca tiveram conta no BRB. O vínculo se deu porque o banco vinha comprando carteiras de crédito do Master desde 2024 e chegou a anunciar um acordo para comprar o banco em março de 2025. Em uma operação estimada em 2 bilhões de reais. Essa transação foi vetada pelo Banco Central em setembro. Após a liquidação extrajudicial do Master, uma operação da Polícia Federal passou a investigar um suposto esquema de fraudes bilionárias do banco de Daniel Vorcaro, em que o BRB teria comprado 12 bilhões de reais em carteiras de crédito de baixa qualidade, pertencentes ao Master e sem garantia financeira. Como compensação pelas carteiras problemáticas vendidas anteriormente, o Master transferiu novas carteiras ao Banco Brasiliense. Nelas, parte dos empréstimos teria sido originada pelo Will Bank. Com isso, supostamente, teriam surgido os dados dos clientes que estão sendo notificados pelo BRB sobre essas dívidas. O BRB informou que, após a liquidação do Will Bank, deixou de receber as informações sobre o repasse e a quitação das operações de crédito cedidas. Segundo o banco, a instituição que concedeu os empréstimos é responsável por acompanhar os pagamentos e repassar os valores correspondentes ao BRB. Mas especialistas dizem que em casos de cessão de créditos, a instituição compradora passa a ser responsável por classificar os novos clientes em suas reservas e cobrir possíveis inadimplências. Bom, nós conseguimos retomar o contato com a doutora Jaqueline Menezes, cirurgiã oncológica. Doutora, acho que agora sim, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tabata. Você está me ouvindo agora? Perfeito. Vamos falar então desse assunto importantíssimo. Afinal, hoje é o Dia Mundial do Câncer, já falei isso, mas é preciso realmente trazer esse alerta, né? Um dia propício para falar do assunto, porque, doutor, esse levantamento da OMS sugere que mais de 7 milhões de casos da doença em 2022 eram evitáveis. 7 milhões de casos em todo o mundo. Ou seja, pelo menos 38% foram provocados por fatores de risco modificáveis. Isso significa o quê, doutora? Que o estilo de vida, ele realmente é determinante para se desenvolver ou não câncer? Exatamente, Tabata. Estilo de vida é determinante em muitos casos, tá? Então, 80% dos casos de câncer, eles são adquiridos, certo? Eles surgem principalmente porque estamos expostos a fatores de risco não modificáveis, como, por exemplo, envelhecer, isso a gente não muda e é um fator de risco, mas também a fatores de risco modificáveis. Quais são esses fatores de risco? Vocês falaram muito bem na reportagem, na abertura do programa. Tabagismo, etilismo, sedentarismo, então não realizar, não praticar atividades físicas, obesidade, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de câncer coloretal, alto consumo de carnes vermelhas, uma dieta baixa em consumo de fibras, enfim, os fatores aí, os agentes infecciosos, o HPV, você mencionou aí também, olha aí, câncer de colo de útero, terceiro mais comum novamente nas novas aí estimativas do INCA para os próximos 3 anos. É uma doença totalmente evitável, 99% dos casos de câncer de colo de útero estão associados ao vírus do HPV. Existe vacina para prevenir HPV.
Já existe vacina contra o câncer, então sim, Tabata, sem dúvida alguma, 7 milhões de mortes foi o que mostrou o estudo, e a gente precisa passar essa mensagem de que câncer está muito associado a estilo de vida. Não é só isso, existem outros casos, mas 4 em cada 10 pessoas você poder prevenir simplesmente com a forma como a gente vive, né? Acho que é um dado muito impactante. E aí, quando a gente fala de jovens, tem um outro dado muito realmente preocupante, porque os casos de jovens adultos de até 50 anos diagnosticados com câncer aumentaram 284% no SUS, Sistema Único de Saúde, entre 2013 e 2024. Aí, mais uma vez aqui, né, doutora, a gente está falando de hábitos de vida e um adendo, né? Nós estamos vendo, nessa era de rede social, querendo mostrar ali para as pessoas um estilo de vida, de produzir muito, de sempre estar correndo, trabalhando demais, só que, por outro lado, esse trabalhar demais, você acaba deixando de lado alguma coisa e, de modo geral, é a sua saúde, é se cuidar, é se alimentar de forma saudável, equilibrada. Então, a gente está falando aqui também, no caso, 284% de aumento de diagnósticos de câncer em jovens adultos, está muito relacionado a isso também, a um estilo de vida desequilibrado. A pessoa mal para comer e quando come, a gente vê, para ali na esquina, come uma coxinha, um refrigerante, não faz atividade física, a gente chega em casa, liga a televisão, fica lá. E aí tudo isso vai contribuindo para desenvolver não só o câncer, né? Tantas outras doenças. Exatamente, perfeita a sua colocação. E lembrar que quando a gente fala do câncer que é esporádico, ou seja, que ele foi causado por algum fator de risco, não basta você ter contato 1, 2 vezes, tem que ser uma exposição constante. Então, o grande exemplo de aumento de casos de câncer em jovens é o câncer coloretal, tá? Que é o câncer de intestino e de reto. E a grande teoria é que justamente a gente começou a ficar exposto aos fatores de risco associados ao câncer coloretal ainda na infância, né? Então, uma infância onde comemos alimentos ultraprocessados, alto consumo aí de carne vermelha desde cedo, existe um aumento do número de casos de obesidade e obesidade cada vez mais precoce. Então, adolescentes sedentários se tornando adultos sedentários, então uma vida inteira aí de sedentarismo. Então, tudo isso a gente precisa, né, pensar desde a nossa infância em ter uma alimentação o mais saudável possível, rico em fibras. O corpo nasceu para estar em movimento, né? Então, atividade física no mínimo 150 minutos por semana é recomendado. Vai melhorar toda a questão cardiovascular e está associado aí à proteção, à diminuição de risco de câncer. E mesmo em pacientes que têm o câncer detectado, a gente sabe que a atividade física também faz essas pessoas curarem mais, viverem. Então, hábitos simples, né? E lembrar, tudo isso que a gente está falando aqui é prevenção primária, certo? São medidas que a gente faz, a gente tira já os fatores de risco para o câncer não acontecer. Infelizmente, em alguns casos, né, em muitos casos, como as estatísticas mostram, ele vai acontecer. Então, se ele acontece, que a gente faça prevenção secundária, ou seja, que a gente faça diagnóstico precoce, preferencialmente aí naqueles tumores que tenham doenças pré-neoplásicas, né, pré-malignas, que a gente possa diagnosticar. Então, um grande exemplo disso é o câncer coloretal, novamente. Colonoscopia padrão ouro, a partir dos 45 anos, se possível, que seja realizada em homens e mulheres, porque o câncer de intestino ele começa como uma lesão benigna, o pólipo, que se a coluna detecta e trata, a gente evita, né, a evolução para câncer. Câncer de colo de útero também, falei da vacina, mas existe o Papa Nicolau, agora teste molecular de HPV como rastreamento oficial no SUS. As novas diretrizes de rastreamento do câncer de colo de útero acabaram de ser publicadas aí pelo Ministério da Saúde, tá? Então, façam seus exames de rotina, também mamografia a partir dos 40 anos. Pacientes tabagistas aí que fumaram por mais de 30 anos,
que façam tomografia de tórax de baixa dose. É óbvio que a gente não quer detectar precoce, a gente quer que não aconteça, né? Mas enfim, acho que as duas informações são muito válidas. É para isso que existe o Dia Mundial do Câncer, aí foi um dia criado nos anos 2000, e que a gente precisa usar essa data para conscientização. Então, a melhor maneira de tratar câncer é evitar que ele aconteça. Perfeito. Doutora, olha, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo no jornalismo da Hit TV. Foi um prazer enorme. Fica esse alerta, né, que você trouxe aqui pra gente, pessoas de todas as idades. Se você já passou dos 40, 50, 60, dá tempo ainda, né, de começar a mudar o hábito de vida. A gente precisa realmente mudar o nosso estilo de vida para o que está nas nossas mãos, né, o que a gente puder fazer para evitar que a gente faça. E não espere ser diagnosticado com essa doença tão terrível para ir acordar. E aí, infelizmente, né, muitos diagnósticos são feitos tardiamente e aí já não tem muito o que fazer. Então, fica esse alerta, doutora. Muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para você. Prazer, Tabata. Obrigada pelo convite. Prazer foi todo meu. Obrigada. Nós acabamos de ouvir a doutora Jaqueline Menezes, cirurgiã oncológica. E veja a seguir, novo ciclone extratropical deve trazer mais chuvas em boa parte do Brasil, viu? E antes, vamos abrir aquela nossa câmera ao vivo, vamos para Santa Catarina, Balneário Camboriú. Olha que céu bonito, dá para ver um pedacinho, né? Bastante sol, 27 graus. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. O governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançam em conjunto nesta quarta-feira o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A iniciativa prevê a atuação coordenada e permanente entre os três poderes com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. O acordo reconhece que a violência contra mulheres no país figura como uma crise estrutural que não pode ser enfrentada por ações isoladas. Será lançada ainda uma campanha orientada pelo conceito Todos Juntos por Todas, convocando toda a sociedade a assumir papel ativo no enfrentamento à violência. Dentre os objetivos do pacto está acelerar o cumprimento de medidas protetivas, fortalecer as redes de enfrentamento à violência em todo o território nacional, ampliar ações educativas e responsabilizar agressores, combatendo a impunidade. A estratégia inclui ainda o site todosportodas.br, que vai reunir informações sobre o pacto, divulgar ações previstas, apresentar canais de denúncia e políticas públicas de proteção às mulheres, além de estimular o engajamento de instituições públicas, empresas privadas e da sociedade civil. O pacto também prevê a criação do Comitê Interinstitucional de Gestão, coordenado pela Presidência da República. Dados do sistema judiciário mostram que, em 2025, a Justiça brasileira julgou em média 42 casos de feminicídio por dia, totalizando 15.453 julgamentos, equivalente a uma alta de 17% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram concedidas 621.202 medidas protetivas, o equivalente a 70 medidas por hora, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Já o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, registrou média de 425 denúncias por dia em 2025. E olha, imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia a concluir o caso da morte do cão-orelha em Santa Catarina. Um vídeo mostra um adolescente voltando ao condomínio após agressões ao animal.
Ao analisar as imagens de uma câmera de segurança, a Polícia Civil de Santa Catarina identificou a principal contradição da investigação no caso da agressão do cão comunitário Orelha. O vídeo mostra adolescente saindo do condomínio onde estava hospedado em Florianópolis, às 5h25 do dia 4 de janeiro, e retornando às 5h58, acompanhado de uma amiga. Apesar disso, ele declarou em depoimento ter ficado na área da piscina dentro do condomínio durante todo o tempo. Segundo a polícia, Orelha foi agredido por volta das 5h30. Com isso, o inquérito da investigação foi concluído nesta terça-feira e a polícia pediu a internação provisória do adolescente, apontado como agressor do Orelha. A Polícia Civil concluiu que o jovem cometeu ato infracional equivalente ao crime de maus tratos. Segundo o delegado Renan Balbino, ele se contradisse em diversos momentos e omitiu fatos importantes para a investigação. Como o adolescente não sabia que a polícia possuía as imagens dele saindo do local, disse que havia ficado dentro do condomínio. As imagens, roupas e testemunhas confirmaram que ele estava na praia. O cachorro foi encontrado agonizando na praia no dia 5 de janeiro e morreu após ser levado ao hospital. Derli Royer, responsável pelo socorro emergencial, contou que o animal tinha lesões graves na cabeça e no olho esquerdo, além de forte desidratação. O laudo da polícia científica mostra que Orelha levou um golpe forte na cabeça, possivelmente causado por um chute ou por um objeto rígido, como madeira ou garrafa. Ao todo, 24 testemunhas foram ouvidas e 8 adolescentes chegaram a ser investigados ao longo do processo, além de analisar mais de 1.000 horas de imagens de 14 câmeras de segurança. E agora a gente muda de assunto e fala sobre o tempo. Um ciclone deve trazer chuva forte para o sudeste e parte do centro-oeste. As tempestades devem atingir várias regiões com volumes de chuva que podem chegar a 130 milímetros em um curto período de tempo. Os avisos de perigo do INMET valem até sexta-feira. Os avisos de risco do Instituto Nacional de Meteorologia indicam possibilidade de acumulados elevados de chuva em um curto intervalo de tempo, além de rajadas de vento, descargas elétricas e transtornos, como alagamentos e interrupções no fornecimento de energia. A formação de um novo ciclone extratropical é o principal fator para a manutenção do tempo instável nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. O fenômeno gera muitas nuvens de chuva e ventos fortes. A intensidade das suas consequências depende da força do sistema e da sua proximidade com o continente. As pancadas devem ocorrer em diferentes momentos do dia, favorecidas pelo calor e pela elevada umidade na atmosfera. A chuva tende a variar de moderada a forte, com episódios mais intensos, sobretudo entre a tarde e a noite. Em áreas mais vulneráveis, como as regiões serranas, os volumes podem chegar a 130 milímetros, o que pode elevar o risco de enxurradas e deslizamentos. No sudeste, a chuva deve atingir áreas extensas de São Paulo, incluindo o interior, a capital e o litoral, além do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata e do sul de Minas Gerais e de partes do Espírito Santo. E uma nova frente fria deve se aproximar a partir de sexta-feira, trazendo pancadas mais fortes para o sul e, na sequência, reforçando a chuva também no sudeste durante o fim de semana. E antes de encerrar, vamos abrir a nossa câmera do alto do prédio da Rede TV para ver o tempo na capital paulista neste momento. Termômetros marcando 24 graus, céu bastante encoberto, não como nos últimos dias, mas vem chuva forte por aí, como a gente viu o alerta do INMET. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira, um excelente dia para você. Nos encontramos novamente amanhã ao vivo, às 11h30 em ponto. Até mais.